Bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço em que nós, com a Bíblia na mão, olhamos para aquilo que são as notícias que chamam a atenção à nossa volta e procuramos comentá-las. Talvez o título que pudéssemos dar a esta pequena conversa seja o regresso da PIDE. Sim, a polícia de investigação privada, digamos assim, secreta, está aí em tanta força ou mais do que aquilo que era no tempo da ditadura. Foi capa de revista recente, da revista Sábado. O Ministério Público, liderado por Lucília Gago, colocou dois jornalistas sem mandado, colocou dois jornalistas sob vigilância da PSP. Esses indivíduos foram seguidos por todo o lado onde foram fotografados, foram vigiados de forma intensa, as suas contas bancárias foram vasculhadas e quando a procuradora foi colocada diante desta situação, respondeu que era algo perfeitamente normal, que isto é assim mesmo, que isto é uma coisa que tem toda a legitimidade de ser feita. Ou seja, nós estamos a entrar na era da censura absoluta, em que o controle é feito sobre aqueles que eventualmente estão a falar ou a dizer aquilo que nós não gostamos que seja dito. Porque os meios de comunicação social têm o controle. O governo controla-os e eles dominam aquilo que nós ouvimos. E eles querem que nós ouçamos apenas uma certa linha de entendimento. Tudo o que seja dito fora daquilo que está, aquilo que eles consideram aceitável, é legítimo que seja perseguido, que seja talhado e que seja calado. Este é aquilo que nós estamos a perceber, ou seja, a censura está de volta. Os Estados Unidos da América, percebendo a importância dos grandes meios, das mídias sociais hoje, nós vemos que as grandes mídias, o Twitter, o YouTube, o Facebook, Snapchat, todos eles cancelaram as contas do presidente Donald Trump, porque classificaram o seu discurso como discurso de ódio. Igualmente, vários destes cancelaram contas de dezenas de milhares de pessoas que foram classificados como conservadores, pessoas que têm uma posição eventualmente mais à direita e cujo discurso para eles é considerado discurso de ódio. É muito interessante porque estes mesmos grupos que fazem isto não limitaram, por exemplo, os twitters de Nancy Pelosi, presidente da Assembleia, cujo discurso é tão ou quanto ou eventualmente mais incitante à violência quanto de qualquer um dos outros. A sua posição foi uma posição clara no que diz respeito à necessidade da eliminação destas pessoas. A palavra eliminação permite uma série de interpretações, sem dúvida. O mesmo Twitter que limita ou que proíbe e que corta aquilo que é, digamos, o discurso do presidente Trump, permite, por exemplo, a continuidade do Ayatollah iraniano, com todo o seu discurso de ódio do lado que vem, digamos, da posição radical muçulmana xiita e uma série de propagandistas chineses. Eles podem continuar a twittar à vontade, o antigo presidente Donald Trump é que não pode fazê-lo. Nós estamos realmente diante de uma situação que é grave, porque as coisas não estão a ser avaliadas da mesma maneira. Sem dúvida, aquilo que aconteceu no Capitólio foi grave. A manifestação que partiu para a violência errou de forma significativa. Mas nos últimos meses tem-se visto de forma continuada manifestações, por exemplo, do movimento Black Lives Matter. Eles queimaram e danificaram milhares de locais públicos de negócios. Eles invadiram e pilharam inúmeras lojas em muitos lugares, arrasando com aquilo que era o trabalho de algumas pessoas de muitos e longos anos. Isto não aparece na mídia, isto não é mencionado como mal. Estas pessoas não estão a ser vasculhadas pelas câmaras que estão a controlar as ruas e a ser chamadas à atenção. E a pergunta é, o que é que queimar uma propriedade ou entrar numa loja e pilhar aquilo que está lá tem a ver com o defender uma posição racial? Todos aqueles que foram as manifestações violentas após a eleição de Donald Trump por parte dos apoiantes de Hillary Clinton, na altura praticamente não foram mencionados. Agora, os indivíduos são todos procurados, as câmaras estão focadas, estão se identificando pelos rostos, as pessoas estão sendo presas, levadas a tribunal. Aonde está a igualdade de direitos? Constantemente nós temos ouvido que aquilo que foi apresentado como fraude nas eleições americanas é absolutamente sem substância, quando repetidamente, quem está interessado em saber, viu e ouviu as notícias que falaram claramente a respeito daquilo que foram fraudes. Se elas foram suficientes para fazer a eleição ser diferente, não sei, é difícil poder dizer com categoria absoluta.
há muita gente que acredita. Atenção, 75 milhões de americanos votaram em Donald Trump. Simplesmente fazer de conta que eles não existem não é propriamente a forma mais correta. Os democratas certamente vão aproveitar a sua posição atual para fazer valer novamente todas as suas posturas que são extremas. Aquilo que era o corte por parte do governo nestes últimos anos do apoio, por exemplo, aos grandes movimentos de aborto e a todo aquilo que é a ideologia de género e ao lobby LGBT, vai voltar em força com o apoio absoluto do governo. O que foi feito anteriormente foi cortar o apoio no que diz respeito ao dinheiro oficial. Estas pessoas querem fazer as coisas a nível particular, é a decisão deles. O Estado estar a sustentá-los é que não era correto. Certamente isto vai voltar totalmente em força. E os cristãos não podem olhar para isto e ficar calados. Da mesma maneira que o YouTube está a cortar aquilo que são as mensagens ditas por estas pessoas, amanhã vai cortar as nossas. Se ainda temos condições de continuar a falar, é porque provavelmente não estamos a incomodar. O número de pessoas que acompanha é pequenino, isto não faz grande moça. Mas aqueles pregadores que têm uma grande audiência estão a ser investigados, estão a ser tolhidos e alguns estão a ser cortados, porque o seu discurso é descrito como de violência. O que vai acontecer se nós nos calarmos quando chegarem à posição, e não deve demorar muito para isto acontecer, de que a Bíblia também tem discurso de ódio? Quando pegarem os textos bíblicos que falam claramente a respeito daquilo que a palavra do Senhor considera como pecado, algo que nos separa da nossa comunhão com Deus, e disserem que isto é algo que não pode ser usado, e quiserem tolher a nossa utilização. E quando eles decidirem que, afinal de contas, as nossas reuniões, em que nós nos juntamos para declarar aquilo que é o pecado da humanidade e a necessidade de arrependimento, quando eles entenderem que isto também é discurso de ódio, será que não vão decidir fechar os cultos e fechar as igrejas? Talvez não esteja a acontecer agora, mas nós devemos estar atentos, porque certamente isto vai chegar mais cedo ou mais tarde. Nós não podemos simplesmente ficar quietos diante desta situação. Nós estamos a viver de forma muito clara uma época de hipocrisia e de mentira declarada. Quando aparece qualquer tipo de informação que teoricamente é favorável à posição evolucionista, aparece em capa de revista, é início de jornal, etc. Encontrou-se isto não sei aonde, e este elemento prova não sei o quê. Na verdade não prova. Mas todos os dados científicos, e são muitos, todos os artigos e posições que são favoráveis ao lado criacionista e que nos mostram que este universo tem uma mente criadora por trás, estas notícias não aparecem. Estas notícias nós temos que cavá-las e procurá-las se quisermos, mas o público em geral não é informado. Não há verdadeiramente liberdade. E não há verdadeiramente a igualdade no que é o direito de expressão. A Bíblia nos diz que a forma certa de fazer as coisas é dialogar. E a Bíblia nos diz que a verdade deve ser expressa acima de tudo, mas a verdade como um todo, não a verdade particular de A ou de B. A palavra de Deus nos ensina que toda a verdade tem o direito de ser dito. A liberdade de expressão que existe no nosso mundo ocidental está baseada numa visão judaico-cristã. Experimenta o mundo muçulmano, experimenta a China continental e verifique se você tem liberdade de se expressar aí. Não vai ter. Sabe porquê? Porque nesses regimes a posição judaico-cristã baseada na Bíblia não está em vigor e a liberdade de expressão não existe. As pessoas que criticam e que falam mal daquilo que são os cristãos e que apontam o dedo para a Bíblia o fazem porque têm o direito de o fazer, porque a Bíblia lhes dá esse direito. Porque a Bíblia nos ensina que o homem foi criado livre e que Deus lhe dá a expressão que ele pode ter. Nós não podemos nos calar pela razão muito simples de que se nós nos calarmos hoje, amanhã, quando nos vierem calar a nós, já não há mais que se possa fazer. Precisamos dizer que aquilo que está a acontecer é censura. Que os meios de comunicação social que nós encontramos não são livres e não expressam verdadeiramente de forma igual, respeitando todas as posições, mas têm apenas uma ideologia e uma filosofia que querem apresentar. Como cristãos, nós precisamos, primeiro, estar atentos a isto. Segundo, entender que realmente a verdade tem que ser contada como um todo. Não calar a nossa boca, mas clamar para que a verdade possa ser anunciada. Esta é a nossa posição, nós não podemos nos mover dela.